Eu nunca fui empresário, mas tinha oficina há muito tempo, já não tenho. Desde que eu fui consagrado em 84, já vão quase 40 anos. Mas, em todo caso, temos a palavra e vamos usar a palavra. E por isso eu quero agradecer a direção, agradecer o presidente, a qual confia em nós, falar de um assunto tão importante. Quero ler convosco em 1 de Reis, capítulo 17, no Velho Testamento, onde nós podemos tirar um versículo, que é o versículo 1. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. Quero ler este versículo. Amém. Por favor, fiquem de pé. Peço a todos, pelo respeito que temos à palavra. Graças a Deus. 1 de Reis, capítulo 1. Já todos acharam? Amém. Tem gente na misericórdia? Bom, se calhar não. Capítulo 17. 1 de Reis, versículo 1. Vou ler aqui. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Querido Deus e Pai, obrigado. Te agradeço, ó Pai, por estar aqui. Obrigado por este assunto tão importante. Obrigado pelos pastores, pelos dirigentes, obrigado por esta unidade à volta de missão. Obrigado por aquilo que nós já fizemos e ainda que podemos aprender a fazer. E estamos aprendendo, ó Pai amado, que possamos, ó Deus, ganhar experiência neste trabalho. Deus abençoe a todos, ó Pai, que vai escutar a Tua palavra. Permita que eu tenha uma palavra que possa enriquecer, ó Pai, a capacidade de cada um. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Tome assento. Muito obrigado. No entanto, eu sou, como vocês já ouviram, sou Cândido Jordão Afonso e colocaram um reverendo atrás dele. Estou grato a Deus por ser chamado reverendo. Eu ainda lembro quando eu voltei de Flórida e o reverendo Eronides da Silva disse: não, o senhor é reverendo e tal. E quando eu cheguei em Santo Tomé, me perguntaram: você é reverendo? Reverendo por quê? E vocês sabem que a nossa igreja, tradicionalmente, alguma coisa que muda logo começa a ficar esquisito. Mas depois pegou mesmo, né? Então eu sou reverendo, graças a Deus por isso. Mas nós não andamos nesta estrada de reverendo, andamos na estrada da humildade. É por isso que estou a dizer-lhes que eu sou Cândido Jordão Afonso. A minha trajetória, se eu posso contar um pouco, trabalhei na igreja há muito tempo, depois vim a começar a ter responsabilidade desde 1981, 82. Comecei a trabalhar como responsável de jovem e tal. E estudei a música, e então comecei a tocar na igreja, depois passei também a dar aula, tanto a ensinar as pessoas a tocar. E depois então fomos crescendo assim aos poucos, com grande responsabilidade, até que nós tínhamos que estudar mesmo. E então eu passei a liderança da igreja em 1990. Ainda alguém estava a me pedir a ata, cópia desta ata, e eu passei ainda ontem. Estava a rever essas coisas todas. Então, desde lá até aqui, tenho estado a dar o meu melhor. Sabeis que a nossa instituição, ela tem dado o seu melhor para a missão, mas
existe um ciúmes a nosso respeito quando cooperamos com este, o outro não fica contente e ficamos sem saber. Neste presente momento, estamos a cooperar com uma parte, mas a outra parte também está altamente enciumentado. Eu viajei há um bocado para Portugal, não querem para nós cooperarmos com quem nós estamos a cooperar com ele agora, que é Angola. Pois é um tipo de ciúmes muito forte e às vezes isso incomoda-nos um pouco, estou a lhes dizer. Mas a nossa boa vontade tem sido grande e temos dado grande abertura para ajudar no trabalho de missão. Muita gente sabe, eu não quero escavar essas coisas, não é? Mas é verdade que temos dado o nosso melhor. Mas ficamos como que estivéssemos puxando para este lado, puxando para o outro lado. Mas o nosso melhor nós temos dado, louvado seja o nome do Senhor. Eu venho falar sobre o fundo, não devo desviar. Dizer-lhes, amado, que a missão é feita em meio à crise. Eu estava atento à explanação dos outros oradores que me anteciparam. No entanto, que a missão é feita por meio de crise. Portanto, para fazer missão, porque há crise. E eu leio uma lição aqui, que fala sobre Elias, o homem que sempre apareceu e desapareceu. Você vê que Elias não tem genealogia, não se explica bem ele de qual é o lugar, assim. Mas é verdade que há uma lição que tiramos aqui dentro desta lição tão importante, é que o povo de Deus estava a passar uma situação tão esquisita na altura. Por quê? Porque eu deixo-lhes uma exortação aqui. O pai de Acabe conseguiu fazer um acordo com o rei vizinho e permitiu a sua filha, o seu filho, perdão, Acabe, casar com a filha deste rei. Isto estragou tudo. Às vezes nós temos muito zelo em procurar recursos e eles não ficam baratos. Por isso eu vim buscar esta lição para nós conseguirmos analisar o que eu quero dizer. Infelizmente, a Jezabel, a filha de Etibal, procurou todo jeito de encontrar 450 homens de um lado e outros 400 homens do outro lado e conseguiu engajar as pessoas de que Baal é que dava chuva. Às vezes nós, como responsáveis, devemos tomar também um pouco de cuidado com aquilo que são as amizades. Claro. E porque estamos a falar de missão, toda a gente tem zelo em fazer missão. Pois claro. Mas é preciso tomar cuidado também com as qualidades. Porque nesta altura, você vê aqui, havia riqueza, mas Deus estava longe. Não é bom quando a riqueza cresce com Deus longe. O Senhor precisa de estar dentro do crescimento, agora sim. Mas agora, por estarmos a falar do fundo, não é? Fundo, onde encontrar fundo? Vamos ver aqui. Deus deu uma lição. Deus disse a Elias, você diz que não vai chover, não haverá chuva, segundo a minha palavra. Entende que Elias estava a falar como se fosse ele mesmo a dar ordem. Eu gostei muito das palavras do reverendo que falou de manhã. Ele usou toda a autoridade, segundo as minhas palavras. Elias tinha certeza de que ele a falar era Deus a falar na sua boca. Não haverá chuva. E parou mesmo, deixou de chover. Mas agora, as consequências, nós encontramos Elias a entrar como um missionário que vem a explicar o que é que Deus quer com o fundo para a missão. A primeira coisa que acontece, você veja aqui na tua Bíblia,
diz que veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai, no versículo 3, vira-te ao oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quirete, em que está diante do Jordão. O que é que Deus queria? Há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ei, lá, ai. Oh, Deus meu. Elias disse, é isso que este homem queria comigo. Amados, você precisa de perceber que o teu sustento vem das mãos do Deus Todo-Poderoso. É Ele que sustenta a sua obra. Elias disse, mas tá bom. E os corvos vinham, e porque também queriam beber a água, deitavam a comida, deixava para Elias comer, claro. Era um milagre de Deus. Mas, se vamos ver, no versículo 7, diz que sucedeu que passando dias, o ribeiro, o que é que está escrito na vossa Bíblia? O ribeiro pode secar. Você continua a dar glória a Deus se o ribeiro seca? Diga ao seu companheiro, você dá glória a Deus se o ribeiro secar? Não sei. Se o ribeiro secar, você dá glória a Deus ainda? Oh. Glória a Deus. Glória a Deus. Com ribeiro ou sem ribeiro, glória a Deus. Com ribeiro ou sem ribeiro, glória a Deus. Com ribeiro ou sem ribeiro, glória a Deus. Então acontece que o ribeiro secou. E Elias estava, ai, epa, onde encontrar fundo. Deus estava a mostrar uma mensagem de que ele deve ter controle de todas as coisas. E o missionário Elias precisava de perceber isto. Bom, então, encontramos Elias a ficar como? Mas você percebe que Deus volta a dizer a Elias, no versículo 8, então veio a palavra do Senhor dizendo. Perguntaria, mano, se fosse nós, o que é que nós iríamos fazer? Se fosse você, quais são as decisões que irias tomar? Não precipitaria. Nós estamos a falar do fundo, onde encontrar fundo. Dizer-lhes que eu tenho uma larga experiência nessa situação de fundo. Uma vez nós cooperávamos com os suecos. A Suécia tem peso. Eu visitei a Suécia várias vezes. Fiz formação lá também. E os suecos têm uma capacidade muito grande. Na Suécia, as pessoas deficientes têm lá uma fábrica de roupa velha e transforma-se no tapete. Para a Suécia não importar tapete que venha de outra roupa, que tem cor que eles não têm. Eu quando vi isso, eu disse, pá, estamos a desperdiçar. Desde aquela altura, começamos a trabalhar e ajudar a população santomense a tomar cuidado com desperdício, a usar linguagem positiva. Naquela altura nós estávamos muito a leve, dizia-se que não dá. Eu disse, não, dá, é possível. Eu comecei a ser um responsável, um pastor com uma outra visão de ver as coisas como elas podem crescer. Porque os suecos não são tão ricos, porque eles têm uma capacidade de trabalhar no sentido de travar certas coisas. É por isso que eles conseguem ajudar muitos países com crise, como nós temos, com a pobreza, com o índice de pobreza alto, como temos, suponhamos, como é o caso de Santo Tomé. Bom, então, estou a lhes perguntar, sendo você, o que é que você iria fazer? Mano, pastor, me desculpe, o que é que tu irias fazer? Sabendo que o ribeiro secou. O profeta ou missionário não podia estar muito tempo sem beber a água. Este era o problema. Mas agora Deus diz a Elias, vamos voltar para a nossa lição. Levanta-te e vai a Serepta,
no versículo 9 do mesmo capítulo 17, lá tenho ordenado uma viúva para te sustentar. Ai, ai, ai. Depois dos corvos, agora vem uma viúva. A viúva que tem dinheiro, a viúva que não tem nada. A viúva que o marido morre, deixa-lhe bens. Mas esta viúva não tinha nada. Ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Elias, quando chega lá, ele pede água. Porque ele fez uns quilômetros muito fortes para chegar lá, longe, portanto era distante. Segundo os comentadores, dizem que era uma distância, se calhar, de uns 50 quilômetros. Mas agora, Elias chega e ele pede primeiro água. Mas agora, a senhora lhe diz, tá bem. Ele diz, não, dá-me um pouco de bolo. Está aqui na lição. Um pouco de pão feito da tua mesa. Eu só tenho um bocado para comer, eu e meu filho, para nós morrermos. Você está me pedindo de comer, homem? E Deus havia lhe dito que esta senhora iria lhe sustentar. Muitos de nós não queremos ouvir esta mensagem de Deus? Não. O homem quer ouvir mensagem de ser guiado por um empresário, um homem que tem dinheiro no banco. Aí está bem. Opa, missão, já ouvimos o pastor Joel a dizer isso, fazer missão no país onde dólar é forte. Mas agora, fazer missão em casa de uma viúva. Os irmãos, desculpa, eu estou um pouco sinfônico. Ainda ontem, eu esqueci de dizer, eu tinha que sair. Eu apanhei uma gripe muito forte e ainda quando estava com o ar-condicionado, o meu nariz estava todo tapado ontem. Eu peço desculpa por ter saído e não ficar até a tarde. Eu vim mesmo para ficar, mas... e ainda quando eu cheguei aqui, já comecei a ficar fechado. Mas me perdoe, estou assim a falar um pouco fônico, portanto, é mesmo da gripe. Agora, Elias encontra com uma senhora que só tinha um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Epa, o que é que Deus está a fazer comigo? Sabemos que quando queremos fazer algo de Deus, o fundo trata-se de um recurso monetário. Provavelmente que os outros falaram de outros recursos, né? Conhecimento, formação e etc. Mas eu percebo que o fundo fala-se de recurso monetário. E queiramos ou não, não podemos descuidar com o problema do dinheiro. Há quem prega como dinheiro é mamão. Não, dinheiro faz falta. Vou trabalhar sem dinheiro. Dinheiro faz falta. Não se pode desprezar dinheiro. Não. Dinheiro não é de diabo. Isto é uma doutrina feia. Dinheiro é de Deus. Deus é que é dono do dinheiro. Mas agora, pois claro, encontra uma senhora que não tem nada. Elias, epa. Mas a ordem de Deus, os irmãos sabem que a ordem de Deus não falha. O que Deus tem controle não falha. O que é que Deus disse na boca de Elias? Dá homem comida. Deus disse que na tua panela, na tua botija, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E não faltou mesmo. Elias ficou lá todo este tempo a comer em casa desta viúva e foram sustentados. Estamos perante uma igreja local, estamos perante uma iniciativa local, a qual nós temos ensinado muita gente. Você não precisa de ter muito. Você precisa de ter pouco e saber gerir o pouco. Não é? Pastor, você está a falar bem? Eu estou a falar bem, claro. Eu sei o que é que eu estou a dizer. Você sempre quer muito. Perdoe. Você sempre quer muito, mas nunca mais você vai ter muito. Você quer sempre pouco. Deus sempre dá pouco. E o pouco ser multiplicado pela fé nele. Vamos chegar lá. Então, Elias, ele disse, estou a conviver com uma situação. Mas, amados irmãos, para avançar muito rapidamente a história que nós estamos aqui perante ela, Elias foi sustentado naquela casa, não faltou farinha e o azeite.
Eu venho dizer-lhe esta manhã que não vai faltar farinha nem azeite. Enquanto você tem fé em Deus, não vai faltar farinha nem azeite. Enquanto você crê que Deus é poderoso, não vai faltar farinha nem azeite. Enquanto você ora ao Senhor, não vai faltar farinha nem azeite. Oh, meu Deus, não vai faltar. Não vai faltar. Oh, meu Deus. Deus é todo poderoso. Elias tinha que conviver com esta situação. E é uma situação, eu disse-lhes que missão é feita em meio à crise. Quando é lugar que tem dólar, não é missão, é alguma coisa altamente tendenciosa. Não é missão, missão é feito em meio à crise. Então tem que haver, o que é isto? É resgatar a alma perdida nas garras de Satanás. E a missão quer dizer que tu tens que fazer um trabalho completo. A grande comissão é levar o evangelho, levar solução. A pessoa que converte, você não pode despedir dela. Ela tem problema. Muitas vezes fazemos muito culto ao ar livre. Eu já assisti muito na nossa igreja. Eu próprio fui consagrado evangelista. Mas faz cultos ao ar livre e depois não tem mais nada a ver com esta pessoa. Não se preocupa-se com discipulado, ensino para guiar a pessoa é pobre, tem alguma necessidade, temos que responder. Então, mas como? Você vai mandar-lhe embora? Você não sabe disso? Então, o missionário Elias, aqui nesta lição, está nos ensinar de que o poder de Deus vem resolver a situação que o irmão tem lá no terreno. Você precisa de orar ao Senhor para Deus fazer que a farinha e o azeite não deve acabar. E ele não vai acabar mesmo. Mas agora, amados irmãos, estou a lhes dizer de que Deus estava a testar Elias. Acontece outro problema esquisito com Elias. Deus queria, nós vamos encontrar aqui, ainda sem terminar o versículo 17, diz que o filho da viúva morre. Elias começou a ficar fraco. No versículo 20, Elias faz uma pergunta ao Senhor. Oh, Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho. Amado, Deus não matou o filho da viúva. O filho da viúva morre na situação para que o missionário obreiro saiba de que o evangelho tem que ser completo. Na pregação do evangelho, nós levamos a palavra, mas temos que orar pelos enfermos. Claro, isso não é exibição, não é propaganda, não. Mas está escrito na Bíblia, temos que orar, temos que ter fé. Elias tinha que orar ao Senhor para ressuscitar o filho da viúva. E, amados, nós não devemos nos acomodar com um balde, um tambor de água, você entende? Um barril, suponhamos, de água. Eu vou usar a linguagem até você perceber. Você pode ter vasilha lá em casa com água. Ela não é fonte, esta água vai acabar. Deus estava a dizer a Elias que a fonte é Deus. Agora sim. Deus estava... Elias, a fonte sou eu. As palavras que você falou lá, tudo que aconteceu, o ribeiro, o azeite da farinha, na casa da viúva, sou eu. Eu é que sou a fonte. Então, levanta, tem que orar para levantar o rapaz. Quando Elias faz a oração e o miúdo acorda, ele já estava numa situação esquisita. Estou a mostrar-lhes missão. Estou a mostrar-lhes fundo, recurso. Se não solucionar o problema da viúva, o bom exemplo não vem para Elias, ele pode ter problema. No versículo 24 diz que a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és
o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é... isto é que Elias queria, porque ele tinha a situação a enfrentar, pois claro. Agora, nós vamos ver que... E agora o Senhor diz a Elias, pois claro, depois de você concluir tudo isto, eu quero agora que você compareça perante Acabe. Você precisa fazer 3 coisas importantes. No capítulo 18, diz que sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio outra vez a Elias no 3º ano. Quer dizer que Elias passou 1 ano a beber ribeiro e passou 2 anos em casa da viúva. São 3 anos na situação de ganhar experiência. 3 anos era necessário para uma igreja local ganhar experiência no terreno, como sustentar alguma obra fora. É preciso crescer nesta fase que eu mostrei. Uma igreja, ela precisa deste princípio, porque a missão é feita pelas igrejas. Nós estávamos a falar com alguém, esta pessoa me disse claramente, a gente acumula fundo para vir ajudar vocês, nós também contribuímos lá na nossa igreja, vocês podem contribuir também aqui na vossa igreja também, para ajudar. E eu comecei a ficar um pouco chiferido, mas ele estava a falar a verdade. Para que vocês também não contribuem também aqui? Você está sempre a dizer que não dá. Não dá, sim, senhor. Vamos juntar, fazer uma contribuição. Essa pessoa tem razão. Às vezes você tem razão. Portanto, são 3 anos que passaram. Nós chamamos esse tempo, o tempo suficientemente de ganhar maturidade. Agora, Deus disse a Elias, no capítulo 18, no versículo 1, você agora vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora Elias já tem experiência de fazer quê? A primeira coisa que Elias teria que fazer era quê? Era enfrentar os profetas de Baal. Ele teria que comparecer, dizer, sim, Senhor é Deus, agora serviu. Ele teria que enfrentar estes homens. Peça a Deus vosso para mandar fogo, para consumir. E o Deus que consumir o holocausto, esse Deus é que é Deus poderoso. E os homens oraram, Baal, responde, Baal, responde. Dizer-lhes que ainda que a idolatria é maioria, ainda que nós somos pouco, mas a presença de Deus está em nós. Amém. Ainda que nós somos pouco, mas o nosso pouco sabemos aproveitar a oportunidade. Ainda com o pouco número que nós temos, sabemos enfrentar a situação. Somos pouco, em Santo Tomé nós somos pouco, mas dizer-lhes de que esse pouco que nós somos, temos dado muito trabalho. Fizemos uma conferência há bocado e conseguirmos ter 2 entidades mais alto nível lá conosco, criou alguma coisa muito forte. Como é isso? Pá? Essa igreja lá de Rua 3 de Fevereiro consegue fazer. Esses homens, nós não somos muito, realmente, somos pouco. Tanto, mas com este pouco que nós somos, sabemos aproveitar a oportunidade com esta quantidade, valorizamos a nós mesmos. Isto é muito rico. Pois, então, Elias veio ele sozinho. E os homens eram quanto? 850 homens. 450 de um lado e os 400 da zero do outro lado. Tá bom, peça a vosso Deus para mandar. Eles fizeram a reza de manhã até 12 horas. Elias disse, passa para mim agora. Elias, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostra a esses homens que tu és que é Deus que manda chuva e não Baal. Faça cair agora. Automaticamente desceu fogo do céu, lambeu tudo. Ainda ele tinha mandado molhar para não pensar que tinha alguma coisa lá de fósforo.
Às vezes você faz coisa boa, as pessoas querem testar se é verdade. As pessoas querem medir a tua capacidade. Esse homem, ele é quê? Faz algumas perguntas traiçoeiras. Alguns perguntas de rasteira, de má intenção. Mas Elias mandou-me olhar para saber que ele não tinha nem um isqueiro, nem um fósforo. E o fogo caiu do céu. E ele mandou precipitar todos, mata-lhes todos. Agora, só para testemunhar de Baal, diminuiu. Claro. Isto é a primeira coisa que Elias tinha que fazer, mas ele tinha outras duas ainda difícil. A segunda coisa que Elias tinha que vir fazer agora é vir orar para Deus mandar chuva. A chuva não iria cair só? Nunca. Não. Não é porque você é... Aliás, os outros irmãos já pregaram aqui, já falaram, nem preciso mais eu dizer isso. Mas estamos a falar do recurso. Eu também tenho que falar da oração. Porque se o obreiro esquecer, se o missionário esquecer de que Deus é que sustenta a obra, ele faz pequeninas, algumas coisinhas, só ele para, ele deixa de orar. Se ele orava, se era homem que entrava na presença do Senhor meia-noite, vocês sabem disso, 11 horas, nesses momentos, né, que os outros estão a roncar. Você não vê coisa na igreja se o pastor não for homem que tem 1 hora, 2 horas de madrugada. Acordado! Pode dizer? Quando não se faz nada. Elias precisava de fazer o quê? Ele meteu a sua cabeça no joelho. Diga, rapaz, vai ver se você sente algum sinal lá. E o rapaz voltou e disse, nada. Ai, volta outra vez, rapaz. Eu tenho fé que Deus vai mandar chuva. Claro, você viu. Ele aprendeu, mas ele havia orado já para levantar o filho da viúva, havia já feito a oração no monte, havia feito. Mano, quanta oração que você já fez. Vai parar de orar. Você não tem dinheiro. Nenhum banco dá-nos dinheiro. Contar com o Orçamento Geral do Estado para a igreja. Eu nunca vi nenhum governo, eu sou pastor já há 30 anos. Já passaram 17 governos, nenhum deles me chamaram pastor. Toma um cheque. Nunca. Você tem que orar. Você tem que continuar a orar. Você tem que continuar a orar. Eu estou a lhe dizer que você tem que continuar a orar, claro. Eu sei que você ora. Tu tens que continuar a orar. Então, Elias, ele veio fazer oração. Ele disse ao rapaz, vai lá 7 vezes. No hebraico, as coisas chamam, vai lá 7 vezes, rapaz, vai lá ver. Até que o rapaz encontrou um sinal de uma mão. Oh, glória a Deus. Havia algum sinal. Oh, meu Deus. Nos ajuda a ter visão, nos ajuda a ter fé, nos ajuda a confiar em Ti. Aleluia. Senhor, abre a porta para que haja sustento. Oh, meu Deus. Porque a crise não é nossa, porque nós temos o Senhor Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. A crise é a consequência do pecado. É porque os homens estavam a adorar Baal, é por isso que havia crise. E a crise que temos agora aqui é porque os homens encostaram Deus ao lado. Quem está sendo adorado agora? É Deus. A festa toda semana de imagem. Bom, espero não incomodar ninguém também. Eu acho que... Mas às vezes nós temos que falar um bocado de verdade. Você já imagina quantos recursos que gastam naquelas festas? Não dá para tapar buraco na estrada? Se guardasse essas verbas, é arder o dinheiro. E não se faz conta. Você não viu? É só um bocado de verdade, só você fala, mas nós não falamos muito, não se pode falar demais.
Amados irmãos, você já viu? Se tivesse a acumular essas verbas para reparar as casas que estão em ruína, para ajudar os mais, enfim, as pessoas que estão ao nosso lado aqui pertinho, que não comem. Se pudesse, por quê? Por que os líderes religiosos não digam ao povo, por favor, façam economia? Por que não fala a verdade? Você não viu já? Oh, meu Deus! Elias tinha que enfrentar esta situação. Mas agora, e Deus mandou chuva. Mas outra coisa aconteceu com Elias. São 3 que eu falei. Uma, ele enfrentou os homens de Baal. Outra, ele orou para Deus mandar chuva. Mas a outra terceira está aqui, que Elias, cingindo os seus lombos, ele correu com maior velocidade, passou Acabe no carro. Está escrito na Bíblia. Você lê lá no versículo, está lá escrito. Às vezes você não quer acreditar. O carro, mesmo que for um carro puxado por cavalo, daquele tempo, mas Elias conseguiu correr a pé, a significar que o poder de Deus em nós dá-nos capacidade de ultrapassar toda a tecnologia, dá-nos capacidade de ultrapassar todo o recurso humano, dá-nos capacidade de resolver problemas que os homens não resolvem, dá-nos capacidade de construir com pouco dinheiro que a igreja pode contribuir, fazer coisas grandes. E eles vão admirar. Onde é que esses homens virão dinheiro? Nós não temos dinheiro também. Não temos. Mas fazemos alguma coisa pela fé. Oh, Elias conseguiu ultrapassar toda a tecnologia. Acabe, esses carros são carros que puxaram por, às vezes, 6 cavalos. E era uma velocidade muito forte. Elias conseguiu chegar primeiro. Diz no versículo 48 do versículo 18, que a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os lombos, veio corrente perante Acabe até a entrada de Jezreel. Ele chegou primeiro. Mas agora você pergunta, qual é a nossa mensagem que nós temos esta manhã, respeitantemente aquilo que é fundo? Eu não estou a fugir dela. Estou a mostrar-lhes crise. Jesus deu um discurso aqui no Novo Testamento, ele usou 2 verbos. Lucas capítulo 6, no versículo 38, Jesus disse que dai e ser-vos-á. Vocês conhecem este versículo? Boa medida. Exatamente, sacudida. Exatamente, transbordando, vos darão, serão dados, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão. De novo, Jesus usou o verbo que? Dar. Mas no Marcos capítulo 4, Jesus usou o verbo ter. Marcos capítulo 4, no versículo 25, o que é que Jesus disse? Porque ao que tem, ser-lhe-á, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 2 verbos que Jesus utilizou, e quero falar deles para eu terminar muito rapidamente. Aqui eu centralizo na nossa mensagem. Fundo para a missão. Verbo dar, Marcos 4, 25. E o verbo ter. É preciso para dar, é preciso o quê? Ter. E quem é que tem? Você pode me responder quem é que tem? Quem é que tem, mano? É? Eu ouvi alguém dizer que é Deus. E é verdade. Quem é que tem? Mano, a igreja local é uma potência muito forte. A iniciativa local é muito forte. Deixa eu dizer-lhes uma matemática que tenho aqui. Só tem aquele que tem vontade de dar. Às vezes nós fazemos contribuição lá na igreja, eu sou o primeiro a levantar a dar. Eu não sou rico. Pergunta aos crentes, eles estão me ouvir aqui. Tem pastor, eu sou o primeiro que deixo, vou colocar. Eu não sou rico. Uma vez, eu pus no meu coração
Todos os domingos a gente levantava oferta a dar X de dinheiro. Mas depois eu comecei a perder recursos. Eu disse, meu Deus, epa, eu estou a pecar. Porque eu não estou a dar para você que está a me ver, mas eu estou a dar para Deus que está a me ver. É Deus que sabe que eu estou a dar. Não é você. Eu posso pegar uma nota pequena de $5 e colocar todos os dias, você não sabe. Mas Deus sabe quanto é que eu estou a dar. Nós estamos a falar de fundo. Você não vê para Estado, não vê para empresário, você vê para aquilo que é a igreja local. O que é a viúva? É uma igreja local. Oh, meu Deus. Meus senhores pastores, será que você ainda está gostando daquilo que eu estou a dizer? Epa, posso continuar a falar ainda um bocado? Epa, esse homem está a ficar ultrapassado. Eu não estou ultrapassado. Estou a lhes dizer, a igreja, o fundo está na igreja local. Quem é que tem? Só tem aquele que tem vontade de... E mas quem que tem mais? Só tem aquele que tem fé para dar. Uma é vontade, outra é fé. Você tem vontade de dar, você precisa de ter fé para dar. Cuidado com fé. O que é que Tiago diz? Tiago lá, capítulo 4, diz, você vai deixar-lhe ir com fome, com coisa, aquienta-te. Não, isso é fé para dar. Oh, meu Deus, só tem quem tem vontade de, só tem aquele que tem fé para, só tem aquele que economiza. Eu vou parar aqui um pouco. Quando Jesus multiplicou o pão, ele mandou recolheram 12 pedaços. Amado, o grande problema da igreja local é desperdício. O grande problema nosso é desperdício. O que nós fazemos? Se nós, não vi como eu estou a criticar as festas que fazem? Claro. Se tivesse a acumular esta verba, o mundo inteiro está sendo guiado por quê? Por uma força maligna oposta à boa coisa. O diabo quer ser humano a padecer, ele coloca cegueira propositadamente, para não haver desenvolvimento, claro. Só tem aquele que é econômico. Não leva a igreja essa expressão de prosperidade, nós não copiamos isso. Eu não copio isso, diz-lhes claramente, eu não faço isso como responsável geral. Esta história de pregar prosperidade, não. Mas vamos ensinar a igreja a economizar. Você é empresário crente, você não pode entrar num saldo negativo. Não pode. Se você empobrece, a igreja empobreceu. Tu tens que continuar a ser empresário, porque tu tens que continuar a contribuir. Você dá o que você pode dar na tua fé de dar. Tu vais continuar a contribuir. E vamos orar para que a tua empresa vá crescer. Agora sim. Oh, meu Deus. Eu não estou a dizer para você empobrecer os empresários da tua igreja, não é isto. Mas ensina-lhe a dar. Oh, meu Deus. Meu Senhor. Verbo dar. Verbo ter. Mas agora, vamos ver o ao contrário, porque eu quero parar. Oh, meu Pai, nos ajuda. E quem é que não tem? Falamos de quem tem, quem é que tem. Mas agora, quem não tem? Quem é que não tem? Não ter é a obra de quê? Do avarento. Ele nunca tem. Você pensa que o avarento vai contribuir na igreja? O que é que o homem disse? A minha empresa cresceu muito, vou largá-la para fazer. Deus disse, se alguém tomar tua alma esta noite, o que tu tens fica para quem? Isso aqui é pecado. Oh, meu Deus. Quem não tem, não é porque ele não tem. Ele é avarento. E o avarento é pecado. Meu Deus. Eu estou a falar para pastores, estou a dizer aos pastores que é avarento. Existe pastor avarento. Pastor avarento, sua igreja não contribui porque ele não contribui? Se eu sou avarento, eu sou reverendo, pastor presidente, se eu não contribui, o diabo fala para a pessoa, não dá, porque ele que é responsável não tem dado. Eu vou parar já. Esse homem está nos incomodar esta manhã. Desde que me deram
Esse assunto fundo para mim, sempre eu vou falar coisa esquisita. Não gostaria de estar a falar coisa esquisita para fundo. Esse homem vai falar coisa esquisita. Bom, mas agora falamos de quem não tem. Estamos a falar de... Para a gente terminar mesmo. Quem não tem é aquele que é avarento. Não ter é a obra do desperdiçador. Aquele que gasta de qualquer maneira, ele nunca tem. Claro. Também não ter é a obra do amaldiçoado. Portanto, ele não é abençoado, ele não tem, claro. Ele não tem, não pode ser. Mas agora já falamos que ter, quem tem, é a vontade de dar. Ter é aquele que tem fé para dar. Ter é aquele que é econômico. Agora, não ter, tanto é avarento, ou não ter é a obra do desperdiçador, ou aquele que é amaldiçoado. A igreja local vive no meio à crise e é ela que deve suportar as contribuições. Você pode ter uma igreja com pouco membro, pode fazer muita coisa. Nas primeiras horas, começa a contribuir pela fé para fazer. Mas tem que ser fiel. As contas têm que ser apresentadas. Eu gastei 10, eu gastei 10. Se ele gasta 17, 18, fala 10. Ai, ele tem que ser substituído. Eu gastei 10. Eu preciso de 5, me dá. Tá bom, a gente dá você pela fé. Deus te abençoe, irmão. Não deixa irmão com fome. Agora, irmão não deve tirar. Porque o inimigo sabe tudo que nós fazemos. Você tem que orar com força, com fé. Caso não, a oração pode não subir até, inclusive. Ele sabe se você está a falar de coração ou não. Então, esses poucos vão sendo acumulados de maneira que quando partimos para uma obra, um assunto, já sabemos que temos uma verba. Então vamos gastá-lo com cuidado. O desperdício, portanto, aquilo que é chamado a precipitação da liderança, isto provoca uma reação muito negativa quando a liderança não sabe gerir o azeite que está sendo colocado na botija, na panela, a farinha, tem que saber gerir este pouco para fazer crescer. E qualquer um de nós queremos estar num lugar em que ele sente estabilidade. Ninguém quer estar num lugar instável. Meu amado, eu tenho que parar. Como é que você está? Você vai conseguir, portanto, sustentar missão? Nós, se dissermos, vamos fazer um fundo para a missão, você pode dizer, bom, a minha igreja vai contribuir com X. E então este X é acumulado aos poucos, não é verdade? E assim nós vamos encontrar meio para nós sustentarmos a obra. Não devemos estar a contar sempre com pessoas que vêm de fora, sabendo que nós aqui dentro temos recursos que podemos, sim senhor, fazer missão e ajudar. Eu espero ter ajudado a muitos. Deus possa nos ajudar. Amém. Que possamos ser como Elias. Vamos orar. Senhor Deus e